Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do Manaim Entrevista. E eu vou fazer uma pergunta que você vai ver nesse encarte aqui. E a pergunta é a seguinte: você conhece os seus benefícios assistenciais e previdenciários? Você vai saber como é que você tem acesso a essa informação. Isso é um projeto chamado Projeto Acessibilidade à Informação. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E para tratar desse assunto, eu recebo hoje comigo aqui a nossa irmã Carla Soares Dias. Carla, paz do Senhor, seja bem-vinda. Paz do Senhor, pastor Josias, obrigada. Muito bem. Para você ter uma ideia, a nossa irmã Carla é advogada e ela é especialista na área previdenciária. Tem algumas graduações e pós-graduações que a Carla tem aqui. Ela é pós-graduada em Direito Previdenciário, também graduada em Direito Previdenciário, regime próprio pela Escola de Magistratura Federal do Paraná, mestranda em Processo Civil pela UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, e membro da Comissão do Direito Previdenciário da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e associada do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Carla, uma alegria recebê-la aqui. E a gente falar um pouquinho sobre direito previdenciário ou direito ou questão assistencial, né? Exatamente, direito assistencial, não é isso? Benefício assistencial e benefício previdenciário. Quando a gente fala sobre isso, naturalmente a gente está fazendo uma menção a alguma coisa, isso para a pessoa para o leigo, para a pessoa que está no dia a dia, para o irmão que está nos assistindo, alguma coisa associada à aposentadoria. Eu queria que você explicasse um pouquinho, então, o que é o benefício previdenciário, o que é o benefício assistencial, qual a diferença entre eles dois? Maravilha. Paz do Senhor, meus irmãos. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho para que os irmãos entendam e para que o pastor também entenda a diferença entre esses dois benefícios, né? O benefício assistencial e o benefício previdenciário. Bom, primeiramente, só tem direito a benefícios previdenciários aqueles que recolhem para a Previdência Social ou Previdência de regime próprio, né? Todos aqueles que recolhem para o INSS, que pagam suas contribuições para o INSS. Essas pessoas, esses irmãos, né, que estão nos ouvindo, eles vão ter certos direitos previdenciários, que são vários, né? Como o senhor mesmo mencionou, tem a questão da aposentadoria, um dia ele vai poder se aposentar, que esse é um benefício programado, né? Que a pessoa paga, recolhe as suas contribuições e quando tiver a idade e o tempo de contribuição necessário, ela vai ter direito a se aposentar. Mas existem também outros benefícios que são previdenciários que eles acontecem ao longo da vida, como, por exemplo, um benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, né? O benefício por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, a pensão por morte, né? Que é aquele que é segurado do INSS deixa para os seus dependentes, caso venha a óbito, e outros benefícios, como auxílio-reclusão, o salário maternidade, dentre outros benefícios que a gente tem ao longo da vida, que você sendo um contribuinte previdenciário, você vai poder desfrutar desses benefícios caso ocorra algum evento na sua vida. E agora os benefícios assistenciais, eles são voltados para o público que não tem condições de contribuir com a Previdência Social, né? Que aí às vezes é uma pessoa mais carente, que não trabalha, às vezes nunca trabalhou, às vezes é o idoso, né? Que já teve contribuição, mas está idoso e a contribuição que ele teve não deu direito a ele se aposentar porque não foi o suficiente e hoje, de repente, ele está precisando de um benefício, né? Ele não tem como prover sua própria subsistência, de repente é o nosso irmão aí que está nos ouvindo que a família também não tem condições de prover a subsistência dele, então ele precisa de um benefício assistencial que é ofertado pelo governo. E quando a gente fala em benefício assistencial, ele ampara não só o idoso, mas como a pessoa, né, que tem alguma deficiência ou alguma doença grave, que não está recolhendo, né, contribuindo para o INSS, ou até mesmo uma criança, né? Na semana passada nós tivemos aqui uma entrevista, né, falando sobre o autista. Sim. Então, assim, uma criança que é autista, a mãe pode requerer um benefício assistencial para essa criança. Que coisa interessante, né? Isso é bom os irmãos saberem. E, aliás, o nosso objetivo aqui é exatamente fazer com que o irmão que está em casa
pela sua percepção, né, pela maneira dele compreender o que diz respeito aos direitos dele, para ele, de maneira muito simples, ele conseguir entender e a irmã está conseguindo fazer isso de maneira muito clara. Muito bem. A irmã falou sobre a diferença dos benefícios previdenciários e assistenciais. Você quer listar alguns benefícios assistenciais, dar alguns exemplos, para que o irmão entenda que situações que ele pode ser beneficiado com isso? Sim, eu acho muito pertinente. Existe um benefício assistencial que é o benefício da prestação continuada, né? Conhecido como BPC, conhecido também como LOAS. Muitas pessoas conhecem como LOAS. Esse benefício, ele é direcionado mesmo para o idoso acima de 65 anos, que tenha 65 anos ou mais, né, de idade, a pessoa com deficiência ou que tem alguma mobilidade reduzida, alguma doença grave, e também, como eu acabei de mencionar, né, para uma criança que também tem alguma enfermidade que os pais às vezes deixam de trabalhar, a mãe deixa de trabalhar para ficar em função dessa criança. Então esse é o benefício, é o BPC. Além dessas 3 classes que eu falei, a pessoa precisa ter uma renda também per capita, né, do núcleo familiar de um quarto do salário mínimo. Até um quarto? Até um quarto do salário mínimo. Okay. É claro que isso aí é muito relativo, né? A lei fala um quarto do salário mínimo, mas às vezes a despesa é tão alta com essa pessoa, com medicamentos, com tratamentos, que não pode deixar, com alimentação. Então, isso é muito relativo. Então, entende-se, né, até nas jurisprudências, que esse valor pode ser ampliado. Então, assim, o irmão não tem nem que se preocupar muito com a questão da renda per capita. É claro que é um requisito, é importante, fundamental, mas às vezes a necessidade da família é muito maior, né, do que, então dá para provar que o gasto vai ser muito maior do que esse. Então o irmão, a pessoa tem esse direito desse benefício. E esse benefício não basta ter só o direito, ele tem que também passar por alguns passos. Então é importante essa família que, né, se alguém que está nos ouvindo, que está nos assistindo, está passando por essa situação, é importante procurar o CRAS mais próximo da sua residência e se cadastrar no CAD único, porque lá, sim, aí essa informação do CAD único vai ser cruzado com tudo e aí sim, depois pode fazer o pedido no próprio INSS, né? E certo. O irmão mesmo pode fazer, não depende de nenhum profissional para estar fazendo esse pedido. É interessante isso, quer dizer, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, sobre como as pessoas terem acesso à informação, porque muitas coisas podem ser feitas pelo próprio interessado. Sim. Que bom. Bom, você falou sobre alguns exemplos de benefícios assistenciais. Sim, exatamente. Certo? Eu falei de um apenas. Então fala mais. Tá. Existem, através desse benefício, depois que a pessoa, né, se cadastra no CAD único, ela passa a ter também outros benefícios, né? A gente tem aí o Auxílio Brasil, né, que agora veio no lugar do Bolsa Família. Temos também um benefício para o jovem, não só para o jovem, né, mas o jovem que geralmente está tentando o concurso público, que é a isenção na taxa de inscrição do concurso público. Se esse jovem está desempregado ou então está está inserido numa família de baixa renda, é só ele fazer o cadastro no CRAS do CAD único e ele vai ter isenção também na taxa de inscrição de um concurso público, que isso é muito importante, né? Porque às vezes alguns jovens deixam de prestar o concurso porque não tem como pagar uma inscrição, uma taxa de inscrição que é R$200, R$240. Então esse jovem tem esse benefício também. Existe também o auxílio gás, né, que várias famílias também que estão cadastradas no CAD único têm esse benefício. Benefício para receber cestas, né, de alimentação, cesta básica de alimentação, dentre outros benefícios que cada município vai ter a legislação, né, dando direito a esses benefícios assistenciais. Ok, então vamos ver agora os benefícios previdenciários, alguns exemplos. Existe um benefício previdenciário que também é muito importante. Talvez você, nossa irmã, que está aí nos acompanhando, é dona de casa e a vida toda se dedicou às atividades dentro do seu lar, cuidando do esposo, dos filhos, até dos netos, né? E nunca contribuiu para o INSS. Saiba que você, nossa amiga dona de casa, você tem direito a um benefício assistencial, na verdade é um benefício previdenciário, que você pode recolher para o INSS, pagar, né, a guia do INSS como
dona de casa, né, facultativo de baixa renda. Mas para isso, irmã, você precisa estar inserida numa família que a renda da família, seja do esposo, quem trabalha dentro de casa, né, tem que ser no máximo de até 2 salários mínimos, e a irmã não pode exercer nenhuma atividade profissional. Não pode trabalhar, não pode nem trabalho informal, não pode vender nada. Aí sim a irmã tem direito a recolher com essa alíquota baixinha de 5%, né, em cima do salário mínimo, que hoje é R$55, eu acho, R$55, né, 2021. Então a irmã vai poder contribuir e ter todos esses benefícios que nós falamos, que nós vamos falar, né, os benefícios previdenciários, e também, quando chegar no momento de se aposentar, a irmã vai poder se aposentar se tiver contribuindo com o tempo mínimo, né, que é exigido. Esse é um benefício muito interessante. Certo. Você quer falar, por exemplo, MEI. Quem hoje é MEI? Como é que funciona essa questão do benefício previdenciário para o MEI? Pois é, pastor Josias, é importante falar só quem são os contribuintes, né? Existe duas classes de contribuintes, que são os contribuintes obrigatórios, que é todos aqueles que trabalham, oferem renda, né? Aí tá o MEI, o empregado, aquele que paga, o trabalhador informal, que paga suas guias como contribuinte obrigatório, né, individual, e existe o facultativo, o contribuinte facultativo, que é aquele que não ofere renda. Por exemplo, um estudante está estudando, de repente está fazendo mestrado, doutorado, e não trabalha, não recolhe, ele pode recolher como contribuinte facultativo, né? É uma faculdade, ele recolhe se ele quiser. E ele está pensando lá no futuro dele, né? Não só no futuro, mas no presente também. Sim. E a questão do MEI, é interessante esse assunto porque muitos irmãos são trabalhadores informais e têm o MEI, né? E fazem suas contribuições ali pelo MEI. É importante saber, meu irmão, que, ótimo, tem que contribuir mesmo, tem que pagar as contribuições em dia, mas o MEI, ele só dá direito à aposentadoria por idade. Então, quem está pagando o MEI está abrindo mão da aposentadoria por tempo de contribuição, né? E o irmão que paga o MEI vai se aposentar com um salário mínimo, tá? Tem que saber disso, porque às vezes quem está pagando o MEI tem condições de fazer um outro tipo de contribuição e ter direito a se aposentar com valor maior, né? Então, o MEI tem que ficar bem atento nisso. E uma outra situação do MEI é o seguinte, vou dar um exemplo aqui bem simples para a gente conseguir entender. De repente, o irmão trabalhou como empregado durante 6 anos. Aí, depois veio trabalhar como MEI mais um tempo. Aí, deu 15 anos de contribuição. Falei 6, então trabalhou como MEI 9 anos, né? Aí, tá na idade de se aposentar. Vai fazer o requerimento da aposentadoria. Aí, o irmão acha que tá tudo certo, vai conseguir se aposentar. Aí, vem a negativa do INSS. Aí, o irmão fica assustado. Mas por quê? Né? Eu contribuí 15 anos, que é o necessário, e paguei 9 anos de MEI, por que eu não vou conseguir me aposentar? Aí o irmão, a irmã, né, tem que ter o entendimento, assim, e saber que o MEI, para conseguir juntar os dois tipos de contribuição, o irmão vai ter que fazer uma complementação de 9 anos, que é muito dinheiro, né? Então, aí chega lá no momento, ele até desiste se ele não tiver 9 anos para fazer a complementação, porque quem paga MEI paga 5% em cima do salário mínimo e tem que complementar para 20%. Então, ou seja, 15% de complemento, que é muita coisa. 15% em 9 anos. Em 9 anos. Em 9 anos. Então, assim, quem é MEI, que vai pagar MEI por 15 anos, né, no caso a mulher e o homem por 20 anos, ótimo, ele vai conseguir se aposentar por idade. Agora, se tiver né, se é uma pessoa que que tem outras atividades e que pode fazer outros tipos de recolhimentos, é muito importante. Então, assim, fique atento, estude mais sobre o assunto, porque tem que ficar bem atento nessa situação do MEI. Aí uma curiosidade, digamos uma pessoa que apresente um quadro de uma neoplasia, que é um câncer, né? É uma situação, uma expressão mais fácil das pessoas entenderem, e ela solicita essa isenção de imposto de renda e, eventualmente, ela vem a se curar. Como é que funciona isso? Aí a isenção ela vai deixar de existir, né? Ela vai ter isenção pelo período que tinha o câncer, a doença de coração, aí ela vai ter isenção. Agora, se ela se curar, glória a Deus por isso, que maravilha, não vai depender mais, não vai precisar mais da isenção de imposto de renda. A própria pessoa é quem pede, é quem avisa que está curada, ou existe um hoje todas essas informações estão todas linkadas, né? Receita Federal, com o INSS, então assim, está tudo muito ligado.
o sistema próprio tem como fazer essa leitura, só que assim, é dever do cidadão informar, certo. né? Perfeito. Do mesmo jeito que ele faz o requerimento, ele tem que informar quando cessa a enfermidade. Carla, fala um pouquinho então sobre aposentadoria. Para os irmãos entenderem bem esse momento da vida, sob o ponto de vista do que determina a lei, do que são as melhores práticas, do que vai trazer mais benefícios. Fala um pouquinho sobre aposentadoria. Eu já até me antecipei, né, e falei um pouquinho da aposentadoria por tempo de contribuição, mas existe também a aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade, pastor Josias, ela teve uma mudança agora em 2019. Sim. Né? A mulher, antes ela precisava ter 60 anos de idade, se ela tivesse 15 anos de contribuição, ela conseguia se aposentar. Hoje mudou, então a mulher precisa ter 15 anos de contribuição, né, no mínimo, e 62 anos, aumentou 2 anos. Existem aquelas que ainda estão na regra de transição, isso é importante também saber, né, que estava próximo de se aposentar e tem direito, mas daqui a pouco passa a questão da regra. E o homem, ele tinha que ter 15 anos de contribuição e 65 anos de idade. Para o homem não mudou, ele continua tendo que ter 65 no mínimo, só que agora, se é uma pessoa que não contribuía antes da reforma, antes de novembro de 2019, antes ela só precisava, quem contribuía antes, não muda nada, precisa ter 15 anos também de contribuição, no mínimo. Agora imagine um jovem que começou a contribuir em 2020, ele vai precisar contribuir 20 anos, mudou para quem iniciou depois da reforma e 65 anos de idade. Essa é a aposentadoria por idade. Agora existem outras aposentadorias, aposentadoria especial, que a aposentadoria tem aposentadoria para o médico, para o dentista, para o frentista, para todos aqueles que exercem alguma atividade com agentes nocivos à saúde, né, com salubridade, só que tem que estar no grau acima do permitido por lei. Não adianta, de repente, um irmão que trabalha numa indústria, que trabalha, que tem, né, recebe o PPP, os laudos, só que o agente nocivo tem que estar além do permitido. Isso muda muito. E é importante o senhor ter perguntado essa questão da aposentadoria, porque os nossos irmãos que trabalham com essas atividades precisam ficar atentos para, quando sair da empresa, pedir o PPP. Quem trabalha com isso sabe o que eu estou dizendo. E o laudo, né, LTCAT, dessas empresas, porque no momento de requerer aposentadoria, isso vai ser necessário. E às vezes não tem como, de repente um médico trabalhou por várias clínicas e não fizeram laudo, não tiveram PPP e depois ele não consegue aproveitar essa aposentadoria especial. Isso é muito importante, é bem pertinente. Muito bem. E existe também, o pastor Josias, a aposentadoria por invalidez, né, que não é uma aposentadoria programada, mas é para quem contribui e, de repente, hoje nem fala mais aposentadoria por invalidez, mudou, né, depois da reforma. Hoje é benefício por incapacidade permanente. Certo. Mas a gente conhece, né, continua como aposentadoria por invalidez. No popular, né? No popular. Então, se acontecer alguma coisa, alguma enfermidade ao longo da vida, alguma coisa que impeça a pessoa em continuar trabalhando, ela tem direito à aposentadoria por invalidez. Carla, a gente começou essa conversa falando sobre esse projeto, deixa eu mostrar de novo aqui, né, que é um projeto que está sendo desenvolvido e que você está participando dele no instituto chamado IDES. Fala um pouquinho sobre esse projeto, o que ele é e qual o benefício que ele traz para os nossos irmãos que estão nos assistindo. É o projeto Acessibilidade à Informação. Ele iniciou em 2019, logo na pandemia, né? Sobrou mais tempo, aí nós começamos a fazer o projeto mesmo, divulgar no Instagram. É para levar, esse projeto ele tem um único objetivo de levar informação e orientação a todos aqueles, sem restrição, que precisam dessas informações. Né? Porque muitas pessoas não têm condições de contratar um profissional, às vezes não tem conhecimento mesmo, né? Até pela limitação. Então, esse projeto tem esse objetivo. E é importante a gente estar vindo aqui para os irmãos, porque às vezes os irmãos não têm nem muito acesso, nem gostam muito de redes sociais, só que nós sabemos que aqui tudo que é ligado, né, à nossa igreja, os irmãos são bem fiéis assim, em assistir, então vão estar ouvindo. Eu acredito que esse projeto vai estar ajudando o irmão que necessita. Então, é um projeto voluntário, tá? 100% voluntário, e está com parceria com, a gente está sendo realizado através do IDES, que é o Instituto IDES, né, que é uma entidade sem fins lucrativos, né, que promove bens, serviços e oportunidades, né, para toda a sociedade. Inclusive o IDES tem uma série de cursos, desenvolve um trabalho muito interessante.
você está vendo aí o site, o endereço do site do IDES, para você ter acesso e conhecer mais, inclusive, sobre o que esse instituto traz de benefício. Então, nessa conversa nossa aqui, a gente percebeu que há diversas especificidades, diversas situações, e então esse projeto visa fazer com que a pessoa, o interessado, o irmão, que está numa situação como essa que você abordou aqui, ele possa saber como fazer, né? Como agir, como se posicionar, que documentos apresentar, onde apresentar. É isso? É exatamente isso. Nós, com o IDES, estamos realizando várias palestras, né? Bem direcionada, com os assuntos direcionados e também atendimentos individuais a todos os nossos irmãos que precisam. Para estar levando realmente informação, orientação, para estar ensinando os irmãos a entrarem no site do meu INSS, a criar a senha, a manusear, a saber fazer a leitura do extrato previdenciário, que isso é muito importante e a população, pastor Josias, não faz. E assim, depois se depara lá na frente com uma surpresa no seu extrato previdenciário de repente trabalhou numa empresa e a empresa não recolheu, não passou os recolhimentos e a pessoa fica surpresa porque nunca viu o extrato previdenciário. Então a gente vai estar ensinando os irmãos e aqueles que precisam, principalmente aqueles que precisam dos benefícios assistenciais. Acho que esse nosso projeto é muito voltado para a área assistencial. Para o irmão que está perecendo mesmo, que não tem condições de comprar um remédio, que não tem condições de se alimentar, que está com problema para pagar, pagar suas despesas, conta de luz, a gente vai ensinar, de repente o irmão tem o direito ao benefício assistencial e esse projeto justamente está vindo para ajudar, auxiliar esses nossos irmãos mais carentes a encontrar uma saída, né, de um direito que muitas vezes ele tem e não sabe. Diante de diversos assuntos, né, naturalmente que a gente acaba se posicionando, e talvez, como a gente está falando em termos como aposentadoria, como uma situação necessária de assistência, o público jovem pode achar que esse tema não lhes compete, né, não está direcionado para eles, mas fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que é diferente, não é isso? Não, olha só, não é verdade. O público jovem acha que, quando fala aposentadoria, 62 anos, 65 anos está muito longe da minha realidade. Mas não está. Por quê? A gente não pode se preocupar só com o futuro. Até porque se Jesus voltar, nada disso, não precisa, contribuindo ou não, isso não vai fazer diferença. Se Jesus voltar até lá, né? Então, assim, o que a gente pensa? Que você, jovem, você mais do que qualquer um outro, você precisa se preocupar, porque está no momento de você fazer o seu planejamento. De repente, é um jovem que é mais carente, mesmo assim, tem que se preocupar de fazer seu recolhimento, nem que seja em cima de um salário mínimo. Ou a gente tem vários jovens que têm, né, uma condição melhor, que às vezes, como eu falei lá anteriormente, está fazendo mestrado, um doutorado, e tem condições, né, a família tem condições de ajudar numa contribuição mais alta. Então, assim, vale a pena, né? Mesmo que não esteja trabalhando. E quem está trabalhando tem que fazer os recolhimentos. Quem é empregado, a empresa faz os recolhimentos, né? Mas quem é trabalhador informal precisa fazer os recolhimentos. Carla, você falou de coisas muito interessantes, dentre elas o fato deste projeto, ou seja, das pessoas, dos irmãos que estão nos assistindo terem acesso a esse projeto. Então, eu queria que você passasse para os irmãos quais esses acessos, né? Por exemplo, você falou sobre um trabalho no Instagram. Esse trabalho continua sendo feito? Tá certo? E como é que o irmão pode acessar? Acessibilidade.informacão, sem o cedilha e o acento, né? Através do Instagram, é só acessar o Instagram, que nós damos várias dicas, várias orientações por meio do Instagram, e nós conseguimos ajudar várias pessoas, tá? Por meio desse Instagram, que as pessoas precisando de benefícios, nós conseguimos, louvado seja o nome do Senhor por isso. E também a gente, pastor Josias, tem o QR Code, né? Isso. Esse QR Code está aparecendo aí na tela, que você está vendo, ele vai direcionar você para um formulário, isso, né? Aquele formulário Google Forms, que as pessoas vão poder preencher, quem estiver precisando de atendimento ou alguma dúvida, né? Alguma solicitação. Então é só preencher esse formulário, é só apontar, como o pastor Josias fala, a câmera do seu celular aí para esse QR Code, aí vai ter acesso ao formulário. E também através do telefone do celular, que também vai aparecer aí na tela, tem isso, como, né, pastor Josias? A gente está colocando todas as informações, tem um endereço de e-mail, de novo o Instagram,
E um telefone que você pode fazer contato. Esse telefone é ligação ou WhatsApp? Esse telefone é o telefone do IDES. Certo. O IDES que está fazendo todo Ok. o agendamento é o celular do IDES. Pode ser tanto por ligação como pelo WhatsApp. Só que eu aconselho os irmãos a mandarem o WhatsApp porque é mais fácil registrado, às vezes não tem como atender pela demanda. E aí fica registrado. E esse atendimento é importante mencionar também, porque eles não vão ser direcionados só aos nossos irmãos aqui do Espírito Santo, não. É para os irmãos de qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar, ou até do exterior, né? Porque hoje a gente faz tudo também alguns são presenciais, os que não podem a gente faz pela teleconferência. Carla, muito obrigado. Foi muito boa a nossa conversa aqui. Eu acho que esclarecedora, sobretudo para os irmãos que estão nos assistindo. É uma alegria recebê-la aqui e já fica aqui o convite para outras conversas, outros bate-papos sobre esse assunto. Muito obrigada, pastor Josias. Muito obrigado a todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo. E o prazer foi todo nosso. E em nome do projeto Acessibilidade e Informação, e eu posso dizer, em nome do Instituto IDES também, nós agradecemos essa oportunidade. Tá bom. Paz do Senhor a você. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém. A gente está então encerrando aqui mais uma Manaim Entrevista. Onde você teve acesso a informações interessantes, importantes para o seu dia a dia. Nós assim nos despedimos na expectativa do próximo. O que é que vem por aí? Você vai ver. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.